Estamos aqui a trocar confidências, isto para integrarmos também um bocadinho o professor João Maranhão nesta conversa. Vamos falar um bocadinho de informática, porque a informática também faz parte das atividades extracurriculares que são lecionadas no agrupamento de escolas de Pinhel, são lecionadas no primeiro ciclo, e eu perguntava-lhe se é de pequeninos que eles começam a entrar neste mundo da informática e se esta entrada cada vez mais precoce é uma mais-valia ou pode vir a ser uma dificuldade. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela organização, por convidar, a DGE também por estar sempre connosco e por também nos convidar para estas coisas. O João Carlos Sousa acompanha-nos desde o início. Bom, uma nota. Bom, a primeira é que eu não sou professor. Okay? Aliás, até é cómodo para mim, porque não sou professor, não sou autarca e portanto, sou pai. E, portanto, a primeira questão é relativamente à tecnologia. Exatamente. Eu estou aqui, a razão de estar aqui é porque tenho um programa ligado à tecnologia, o programa exatamente, a nossa questão. Está implementado este ano em cerca de 150 escolas a nível do país, incluindo Madeira e Açores, e que tem um objetivo de seduzir para a tecnologia. Não é, no entanto, um programa de coding, não é um programa para ensinar a programar, independentemente de poder ensinar programação e de poder ter alunos a programar. Está mais preocupado com a metodologia de projeto, com as capacidades das crianças de apresentarem, de fazer o seu projeto e muito interessados também em formar os professores e mudar algumas coisas no modelo educativo, isto é, complementar as necessidades que a própria Direção-Geral e os professores vão sentindo e nós, com alguma maior flexibilidade, podemos fazer e seguir isso. Sim, hoje, e eu tudo o que disser aqui para os professores pode ser um grande disparate, mas hoje as professoras têm muito mais informação do que nós tínhamos quando éramos miúdos. O sistema educativo é parecido, é muito melhor, as pessoas têm tendência a dizer que é igual, não é, é muito melhor, mas não acompanhou e, portanto, nós temos de ajudar a que isso aconteça. A nossa preocupação é que o professor passe com um papel mais de facilitador. A nossa preocupação é que os professores, como têm muito trabalho administrativo, muito trabalho burocrático, para além de todo o trabalho letivo que têm, tenham um trabalho facilitado e tenham metodologias que lhes permitam, de facto, seduzir os alunos muito cedo para a tecnologia, mas também os professores. Nós temos cerca de 50% de professores não tecnológicos no programa, o que é interessante, não é um programa tecnológico, mas principalmente pôr as crianças a liderar um bocadinho, no fundo aquilo que o Sr. Presidente também falou, a liderar um bocadinho aquilo que querem fazer, puxar-os pelas motivações e os professores acompanharem como os facilitadores. E um terceiro pilar muito importante, que é ligar isto tudo à chamada economia real, às empresas, às autarquias, à região. Eu queria adaptar um bocadinho, porque senão tiro algum interesse que pode ter a minha apresentação da manhã, queria adaptar um bocadinho àquilo que é a razão aqui das políticas locais. Okay? E ao que é que aqui se pode acrescentar em termos de políticas locais com o nosso programa. Não é por acaso que eu aqui estou. Nós e a equipa dá muita prioridade a vir a ações fora de Lisboa e do Porto. A nossa equipa visita as escolas e damos prioridade não só às escolas TEC, porque assim o Diretor-Geral de Educação o pede, mas também às escolas fora de Lisboa e Porto. Isso eu sei que é apreciado. Isto porquê? Porque aquilo que nós fazemos é pôr os alunos a falarem daquilo que os preocupa. E o que os preocupa muitas vezes tem a ver com os problemas locais. E um problema que acontece é que muitas vezes os encarregados de educação não se apercebem disso. E quando se põe os alunos, e temos experiências dessas locais, quando se põe os alunos em aldeias, em sítios fora dos grandes centros metropolitanos, a falar daquilo que fazem na escola e a falarem sobre os problemas que acham que se passam na redondeza, mas principalmente sobre as soluções que podem ser adotadas, os pais apercebem-se que afinal a escola é mais do que aquilo que era no seu tempo. Tem uma função muito mais importante que aquilo que tem no seu tempo. E é um bocadinho isto que se pretende, quando se fala às crianças, um bocadinho mais cedo, nestas metodologias, nas metodologias de projeto, e quando as crianças não estão habituadas, são elas. Uma das questões muito
frequentes que nós temos dos professores é quando os professores dizem: ok, nós não estamos muito habituados ao sistema, mas os alunos também não, porque de vez em quando dizem-nos: e agora, professor? E o professor diz assim: não sei, vamos descobrir. Também tem uma vertente pedagógica até para os professores, não é? Nesse caso acaba por ter, obrigatoriamente, não é? Essa vertente pedagógica. Eu queria aproveitar só para fazer mais uma pergunta também, que acho que seria interessante trazer também para a discussão, que é como é que estão, de que maneira é que se consegue implementar no interior do país? Se existe já essa implementação e como é que ela funciona? Bom, nós damos formação acreditada aos professores, presencial e online, síncrona. Temos tido uma média online de entre 100 a 120 professores. Já formámos até agora cerca de 400 professores. Essa é uma preocupação. A formação é acreditada e essa é uma preocupação, aliás, é onde nós passamos a grande parte do tempo a ver como é que conseguimos escalar isto, e já estivemos ali a falar. Outra questão é, estamos a falar de uma plataforma online, que os professores têm acesso, e de uma plataforma que pretende facilitar o trabalho dos professores, isto é, dá todas as ferramentas para o professor ir seguindo com os alunos a metodologia e o processo. Portanto, sendo online, não exige esforço de grandes deslocações e toda a gente tem um acesso a isso. Depois, fazemos visitas, como eu disse, fazemos visitas às escolas novas, com prioridade para as escolas. Nós antes fazíamos visitas às escolas todas, mas com 160 escolas pelo país é difícil, principalmente sendo uma ONG, portanto temos de procurar financiamentos para isto, mas ainda conseguimos garantir visitas a cerca de 60, 70 escolas por ano, 2 visitas, uma no início e outra no fim, que nos apercebemos que são muito importantes, porque a forma como somos recebidos, principalmente no interior, é fantástica, e o aproveitamento que os professores fazem é fantástico. Depois, estamos sempre disponíveis para atender as questões dos professores, às vezes com os alunos desmotivam, os professores não sabem como é que vão gerir determinada situação, e é isso. Mas, na prática, não há diferença nesse aspecto. Se não se importa, empresto o seu microfone ao Sr. Diretor, porque já falámos de várias políticas implementadas pela Câmara Municipal de Pinhel para atrair alunos, mas quais são as políticas implementadas dentro do agrupamento e pelo agrupamento para travar o abandono escolar, por exemplo? Muito bem. Esse, de facto, é o nosso grande desafio, é reduzir o abandono escolar precoce, reduzir o número, percentagem de retenções e, consequentemente, melhorar a qualidade do sucesso escolar. Bom, e então, como é que isto se consegue? Desde logo, apostando muito nas pessoas. E o que é que isto quer dizer? Os nossos professores, já foi dito aqui, e eu confirmo, são de elevada qualidade. A eles, nós, líderes, enquanto administração escolar e enquanto autarquia, tentamos o mais possível ter uma relação afetiva muito grande e, desde logo, proporcionar-lhes formas de que eles se sintam bem, se sintam realizados naquilo que fazem. Eles sabem que o que eu estou a dizer é rigorosamente verdade, porque todos os anos eu falo nisso, ou no início do ano, ou no final, ou nos dois momentos, que não há nada pior nas nossas vidas profissionais do que chegar à noite e pensar assim: e amanhã tenho que ir para a escola. Que coisa terrível, meu Deus. Mas não há nada melhor do que sentir que vem para a escola, muitas vezes, vai para casa, muitas vezes extenuado, e que chega a casa e vai para a cama satisfeito, com vontade que sejam 7 ou 8 da manhã para regressar para a escola, porque é ali que se sente bem e onde passa uma grande parte da sua vida. E como é que isto se consegue? Pois bem, transmitir-lhes total confiança. Há que dizê-lo, proporcionando-lhes momentos de descanso, de lazer. Como assim? Em algumas escolas entendem que é proibido
ter um dia sem componente letivo. No nosso agrupamento, só se não for possível, ou por vontade do próprio docente. Perguntar-me-ão, mas isso complica os horários das turmas? Tentamos conjugar as duas coisas. Desta forma, conseguimos fazer com que os professores, não tendo um dia sem atividade letiva, tenham tempo de carregar baterias, de reformular processos, de trabalhar um pouco do trabalho individual, de romper um pouco com as rotinas diárias que muitas vezes nos cansam. Desde logo, sentem que também eles são tratados como verdadeiros profissionais. Depois, são chamados à discussão sistematicamente nas estruturas intermédias de liderança. Estou a falar de estruturas importantíssimas que nós consideramos, onde debatemos fundamentalmente questões pedagógicas. Estou a falar do Conselho Pedagógico, dos departamentos, dos conselhos de turma e de uma figura que nós temos no nosso regulamento que muitos agrupamentos não têm, que são os grupos disciplinares. Neste trabalho acrescente-se também o trabalho colaborativo. Nós, há uns anos que temos horas letivas do crédito horário para o trabalho colaborativo. Tentamos e temos conseguido que os horários se conjuguem de forma a que os professores da mesma disciplina, dos mesmos anos de escolaridade, trabalhem colaborativamente, que retenham evidências e que produzam materiais pedagógicos e até matrizes comuns. Se repararem, está-se aqui a processar supervisão pedagógica horizontal, entre pares, sem o olho inspectivo de alguém superior. Depois, produzimos claramente, ano após ano, uma discussão clara, viva, nos diversos grupos que eu já falei, até que chega ao Conselho Pedagógico, onde verdadeiramente temos feito um trabalho, julgo eu, meritório, de forma a que sejam delineadas medidas pedagógicas que, felizmente, ano após ano vão tendo algum sucesso. Estou-me a referir concretamente, este ano, na implementação, através do Plano de Ação Estratégica, também integrado no Plano Nacional da Promoção do Sucesso Escolar, o Dr. Verdasca, o Sr. Verdasca já abordou de manhã. Temos concretamente a turma mais, se lhe quisermos chamar assim, no primeiro ciclo, nos primeiros anos de escolaridade, no primeiro e segundo ano, que faz já esse trabalho das competências que tanto se falou de manhã. Temos ainda, implementamos este ano, aquilo que nós chamamos a turma zero na matemática. Temos uma senhora professora que começou o ano letivo sem alunos, 0 alunos. Sintam? Para que é que queremos uma pessoa de matemática sem alunos? Pois bem, essa senhora tem horário, essa senhora professora tem horário completíssimo agora e começou do zero. Ao outro dia, vamos supor, na segunda-feira, das 8h45 até às 10h30, simultaneamente já vão ter matemática as turmas do 8º A e B. No final da segunda semana, os professores dessas turmas tinham grupos de nível, curiosamente o que eu vou dizer, que eles enviavam, entre aspas, para essa senhora professora que estava à espera de eu receber. Mas sabem que alunos eram? Eram os alunos de 4 e 5. Porque os alunos com dificuldades de aprendizagem são as pessoas da turma que o conhecem e esses ficavam lá. Este trabalho deu muitos frutos. Porque, simultaneamente, depois das 10h30 ao meio-dia e meia, das 10h45 às 12h30, eram as outras turmas do 8º ano. À terça-feira do 9º, à quarta do 7º e ainda o apoio do ensino secundário. Estas são, de facto, algumas medidas de caráter pedagógico que nós fomos implementando. Trata-se de motivar, portanto, os alunos para que eles não deixem a escola. Naturalmente. Tivemos um trabalho meritório também
no segundo ciclo, com tutorias interpares, de uma forma que resultou de uma forma excelente também entre alunos, alunos que apoiam alunos, colegas que apoiam outros colegas. Sabem o que é sentir que um aluno chega à casa, um determinado aluno chega à casa e que está preparado a terminar a matéria que já deram aos tempitos, porque o outro dia vai apoiar um colega que tem dificuldades nisto ou naquilo. Isto é excelente. Esta partilha é espetacular. Isto acontece no nosso agrupamento de escolas também. De uma forma voluntária. Atenção, são eles, alunos, que fazem isso. De uma forma voluntária. Nada imposto por nós. Estas são algumas medidas de caráter, algumas das medidas de caráter pedagógico que nós estamos a querer implementar. Mas ainda lhe lanço mais uma questão. Vamos imaginar que encontrava agora alguém aqui da tutela, do Ministério da Educação. O que é que lhe pediria? Falamos de políticas. Que tipo de políticas é que considera que deviam ser implementadas para que as nossas escolas, quando digo nossas, digo de interior, de locais de pequena dimensão, tenham ainda mais sucesso? Eu não hesito. Isso para mim é um desafio engraçado, mas que eu me proponho desde já partilhá-lo convosco, esta minha reflexão. Fala-se tanto, e diz tanta asneira, tanta barbaridade por esses fóruns do país, sobre a autonomia nas escolas, que eu vou partilhar convosco aquilo que eu penso que seria, na minha perspectiva, um bom caminho para as autonomias das escolas. Desde logo, eu não penso no financeiro, põe este lado. Estou a falar sério, mas digo isto porque eu sinto. Acho que é uma estupidez haver alguém que tenha a veleidade de querer autonomia financeira. Pelos exageros que aconteceriam, certamente. Era gastar de qualquer maneira. Não pode ser. Percebo que devemos ter direito a mais nos escolas, isso esqueçam. Disso nem falo sequer. Agora, outras autonomias, há isso. Eu queria. E uma delas já apresentei ao Secretário de Estado, João Costa, numa reunião que tivemos em Coimbra. Já lhe referi. E eu já vos digo, simples. 180 dias letivos, certo. Uma diretiva do Ministério da Educação, correto. Mas e agora? Porquê que não nos dão a possibilidade a cada agrupamento de começar quando quer e de fazer a sua gestão durante o ano, desde que garanta que lecionam 180 dias e desde que garanta que o dia dos exames nacionais está terminado o ano letivo? A minha realidade não é igual à da realidade dos outros agrupamentos do Algarve ou do Minho. Deixem-me parar quando nós entendermos, deixem-nos fazer quando nós entendermos. Mais autonomia. Por exemplo, porquê que agora, nesta trabalheira, nesta negociação permanente, demorada da rede escolar, o Ministério da Educação conhece o histórico das escolas todas deste país. O Ministério da Educação sabe, com muito rigor, quantos professores estão em todas as escolas do país, quantos alunos, qual é a carga horária, mais professor, menos professor. Eles têm com alguma exatidão o número de professores que são necessários na escola, no agrupamento de escolas de Pinhel ou de outro qualquer. Pois bem, se eles têm esse conhecimento, se eles têm esse know-how, se eles têm essa base de dados, então que nos deem a possibilidade de me procurar assim: senhor diretor, os professores que têm, chegam-lhe. Precisa de mais algum? Olha, preciso de mais um aqui ou ali. Fundamento. E eles dizem: sim senhor, terá. Então e agora a constituição de turmas? O problema é: deixa-me fazer como eu quero e quantas quero e na hora que quero. Essa é a minha autonomia. Mais problemas burocráticos terríveis. Avaliação de desempenho docente. Esse famigerado modelo que todos nós discutimos, se deve ser assim ou assado. Eu percebo que tem que haver cotas, porque senão havia escolas que só tinham professores excelentes. Isso eu percebo perfeitamente, porque estão associadas à progressão, porque estão associadas a dinheiro, ao Ministério das Finanças. Então, continuam lá com as cotas a nível nacional. Ponham-nos limitadores e digam-nos que só podemos ter estes professores excelentes, aqueles muito bons e os outros adequados. Mas permitam que o modelo sejamos nós próprios a construí-los.
porque eu também sobre isso, e não vou mostrar-vos com isso, também tenho ideias para o nosso próprio modelo. Mais autonomia podíamos ter seguramente nos nossos agrupamentos. Eu, dentre outras, posso-vos dizer, por exemplo, a forma como chega ao órgão de gestão, o modelo que está instituído a nível nacional, que tem forte discussão, que os sindicatos abominam, entre aspas, que outros concordam, que outros assim. Também aqui eu defendo, deixem-nos ter a nossa autonomia, deixem-nos criar o nosso próprio modelo de chegar à gestão. Se deve ser por lista, se deve ser unipessoal, a forma como elegemos, se é o Conselho Geral, se é a Assembleia de Escola, se é a eleição direta, se é a eleição dos alunos, se entram todos, só entram alguns, deixem-nos criar o nosso próprio modelo, porque isso não vai influenciar nada negativamente a nível nacional. Sr. Diretor, já percebemos que a sua lista de reivindicações junto do Ministério era assim uma coisa considerável. E já agora deixe-me só terminar. E já agora, porque mesmo a última. E querem que eu vos diga porque é que isto não tem sido alcançado? Não me vão levar a mal o que eu vou dizer, pois não? Depois o que é que se fazia das direções gerais? Era mais complicado. Percebe? Peço desculpa, quem trabalha nas direções gerais são profissionais da educação, eu percebo de carreira, mas esta autonomia, e podiam estar lá, e esta autonomia nós tínhamos que ter. Um dia o seu secretário de Estado, o João Costa, quando eu lhe propus que nos deixasse ter o nosso calendário escolar, ele ficou com a ideia, ele teve, e disse-me assim, só vejo aí um contra. Tem que ser definidas as datas aí com 3-4 vezes de antecedência, porque os pais precisam de saber, quando marcam as férias, que podem contar com os filhos. De acordo, completamente de acordo. Isso sim, é uma dificuldade. O resto, fico por aqui. Agora, já que estivemos a falar em autonomia, vamos falar de outro termo, mas que de certa forma acho que faz sentido no seguimento desse mesmo, que é a descentralização. Aqui no caso, para o Sr. Presidente da Câmara Municipal, e socorrendo das notas, mais uma vez, da Ana, me dizem que favorece, aliás, esta questão da descentralização. Que é defensor. Sim, que é um defensor, portanto, deste tema. Eu perguntava-lhe de que maneira, ou o que é que há a fazer nesse âmbito, e perguntava-lhe também, isto porque durante a tarde falou um pacto de regime que é necessário para que não se mudem de ideias conforme as ideologias e as pessoas que estão, portanto, no governo. De que maneira é que a descentralização e também este pacto de regime podem ajudar no âmbito da educação? Bom, em relação à questão que eu falei, que eu referi de manhã, aliás, esta tarde, na abertura deste congresso, foi o pacto de regime que deve haver obrigatoriamente entre todos os partidos políticos em Portugal, no sentido de haver políticas, a política de educação seja uma política única, haja um pacto, ou seja, há um acordo entre os partidos, independentemente da cor política ou partidária do governo que entra, tem que obrigatoriamente seguir esse pacto. E a instabilidade não gera seguramente sucesso. E portanto o que há hoje é instabilidade. Hoje entra um governo que tem uma forma de pensar, entra outro governo que tem outra forma de pensar, há pressão de partido sobre o governo que tem forma de pensar. Ou seja, e o importante aqui, na minha perspectiva, é que haja, e a minha dúvida enquanto político é, porque é que não há? Quais são os interesses para não haver? Porque é que os partidos, nomeadamente o meu partido, que é o PSD, porque é que não entra neste pacto? Seja com o PS, com o Partido Comunista. Agora, o que nós temos que começar a pensar é de forma diferente. Porque é que não há? Deve haver razões muito fortes para não haver. E, portanto, quando quem diz na educação, diz noutras áreas importantes, naturalmente, na área da segurança social, uma delas, que é fundamental também para o país, e que está, de alguma forma, ligada com todos nós,
mas que de facto nesta área para mim é importantíssimo este pacto. Bom, cá está. Eu falei primeiro na última pergunta que não fez, porque se houvesse um pacto já não precisávamos estar a discutir esta questão se há descentralização, se não há descentralização, como é que vai ser a descentralização. Havia o pacto, todos sabíamos como contávamos e todos sabíamos que eram medidas para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos, aquilo que fosse definido. Bom, sobre a descentralização, honestamente, eu não sei o que é de falar porque não há nada para falar. Eu sou Presidente de Câmara, aliás, sou responsável da educação no Conselho de Pinhel há 18 anos, vai para 18 anos, e confesso-vos que não me recordo, falei uma vez com o Ministro sobre esta questão, com o Estado de Estado também, e não falámos mais sobre este Governo que está e o anterior, sobre a descentralização falámos nada. Ou seja, o que eu vos quero dizer com isto é, eu acho que é um não caso que anda por aí, porque os autarcas, concretamente, não sabem do que é que se está a passar. E, portanto, quando se quer discutir primeiro a comunicação social, sem se falar com quem direito, mas para se falar com os autarcas, deixem-me agora dizer-vos a minha opinião, deve-se falar também com os agrupamentos de escolas. Os diretores, quando me chamarem a mim, têm que chamar o seu diretor. Temos que nos sentar à mesa. Eu tenho que saber, para haver uma descentralização nesta área, tem que ser uma descentralização administrativa, obviamente. Agora, a minha pergunta é, eu não estou desejoso por ficar com nem pouco mais ou menos, já vos quero dizer, sou defensor da regionalização, que é outra coisa. Eu sou defensor da regionalização, a descentralização, da forma como é feita, eu não a pretendo. Na educação, que se vai ouvindo, não a pretendo. As pessoas vêm, não vêm, vêm os alunos. Reparem isto. Reparem como é que é possível fazer uma gestão. Não faz sentido. Eu faço aqui uma reflexão convosco. Então, segundo se consta, como sabem, eu sou membro da Assembleia Geral da Associação Nacional de Municípios, tenho informação também privilegiada relativamente a esta matéria. O senhor diretor era diretor do Agrupamento de Escolas de Pinhel. Não é? Os auxiliares eram auxiliares da Câmara Municipal. Não é? Os professores estavam sob a tutela, naturalmente, do Ministério da Educação. Isto é uma salgada, ninguém se entendia. As contas a pagar aqui eram as contas a pagar por a Câmara Municipal. Mas quem fazia a gestão era o seu diretor, que não depende de mim. Portanto, ou seja, eu podia dizer, senhor, desligue lá a luz mais cedo que está a gastar muita luz. Eu dizia, ou seja, a forma como está a ser pensada, ou supostamente é lançada, não é uma forma correta de gestão. E quem percebe um de gestão percebe que isto não pode funcionar. Ou, das duas uma, ou vem tudo, que eu não acho que deva vir, ou não vem nada. Ou fazemos uma verdadeira gestão, ou não fazemos uma verdadeira gestão. Isto vai entroncar com aquilo que é a autonomia da gestão das próprias escolas, de que forma é que pode ser feita. Ou seja, por isso é que eu disse aqui há pouco, é uma não questão. Porque eu não estou a ver nenhum município a aceitar, e nós vamos faltar, quando vamos falando sobre isto, a aceitar uma gestão destas, e nem acho que nenhum diretor deva aceitar, como nenhum professor vai aceitar, como nenhum auxiliar vai aceitar, e portanto não vai dar resultado. Isto tem que ser pensado com o tal pacto, o que é que vai ser feito. Naturalmente, se tivéssemos a regionalização, eu não quero entrar nesse tema, mas eu sou o defensor da regionalização, se tivéssemos a regionalização, seguramente que estamos a falar de políticas regionais, é seguramente outra questão. Eu só queria aproveitar para vos dizer que eu hoje gostei muito, infelizmente amanhã não vou poder estar, infelizmente mesmo, como deve perceber, eu gosto desta educação, mas fiz questão de estar toda esta tarde, e quero dizer que há uma medida que hoje eu pesquei ali, entre aspas, e que vou no próximo ano já fazer, e que me despertou a curiosidade, que é o rastreio dos alunos entre os 13 e os 6 anos, onde, quer o auditivo, quer o visual, onde me despertou, porque de facto
há alunos, quando eu ouvi aquilo, comecei a pensar nos alunos, infelizmente eu conheço-os por nome e eles conhecem a mim também. E comecei a pensar alunos que se calhar nunca fizeram isso. Sabe Deus quando vão fazer? E pode ser uma dificuldade que está a ser traçada e que não se dá conta. E curiosamente a CIME tem um projeto de unidades móveis de saúde que vai implementar e no próximo ano nós vamos fazer, Sr. Professores, se é certinho. Se a CIME puser o carro, nós vamos arranjar a maneira, mas as crianças do Conselho de Pinhal vão ter essa possibilidade e as famílias do Conselho de Pinhal vão ter essa possibilidade. E vamos fazê-lo de uma forma constante, porque eu acho que é importante e fundamental. Confesso-vos que foi hoje que despertei ali para essa realidade, que é uma realidade muito importante. E só para terminar, dizer-vos que nós somos orgulhosamente do Conselho, falou-se disso e penso que amanhã também se vai falar, somos orgulhosamente do Conselho inclusivo. E quando digo que somos um Conselho inclusivo, não o digo por dizer, não o digo porque é um chavão bonito. Nós temos a unidade de deficiência que apoiamos, que fazemos transportes todos os dias, várias vezes ao dia. Imaginam o Conselho de Pinhal, para quem não conhece, tem uma área de 480 km². Portanto, isto é uma outra realidade, podemos estar aqui a discutir toda a noite, comparando com realidades onde há transportes urbanos, etc., acessíveis a toda a gente. Aqui, a distância para sul do Conselho são 20 km e para norte são 22 km. E, portanto, com 56 localidades que tem o Conselho. Só para vos situar, para perceberem. E nós fazemos este transporte para essas crianças. Também fazemos para a Guarda, para a CERCIG, para questões específicas de jovens também com deficiência. E depois, quando digo somos um Conselho inclusivo, porque nós fazemos dezenas de atividades onde a população dá o seu contributo, quer nos espetáculos da bola de sabão, mas também naquilo que é a recolha das tampinhas para dinheiro para a unidade de multideficiência. No fundo é colocar a comunidade toda a pensar nos mais jovens. E depois temos duas instituições ainda no Conselho, que naturalmente não é na área educativa, mas na área social, que é a ADM Estrela e a Nossa Senhora das Candeias, e a ASTA, que agora vai estar naturalmente connosco, num projeto novo, mas que os jovens, só para quem é de fora perceber, estes jovens vieram para a cidade de Pinhel e hoje os pinhelenses conhecem-nos pelo nome. Hoje, se eles saem da instituição durante o dia, perguntam o que é que andas aqui a fazer. Então, abriram-te a porta ou saíste pela janela? Ou seja, há uma interatividade com estes jovens. Portanto, isto para dizer que nós somos orgulhosamente um Conselho inclusivo e que gostamos de partilhar isto com a população. Não há nada melhor para dar sucesso, é a partilha. Aliás, foi assim que eu comecei esta conversa, partilhar quer com as instituições, quer com as pessoas. No fundo para mim também, indiretamente, responsabilizar as pessoas. De uma forma indireta, estamos a responsabilizá-los por aquilo que vai acontecendo, quer na comunidade escolar, quer também na comunidade geral. Muito bem, eu vou aproveitar aqui, peço desculpa de estar aqui a pegar no meu smartphone, mas até vou contextualizar, visto que estou a pegar nele, porque quero fazer aqui uma citação, que não é bem uma citação, mas que é algo que eu escrevi a partir de algo que alguém que está aqui presente disse numa apresentação no ano passado, há 2 anos, que é o professor João Carlos Sousa, e portanto passo a citar, que é: se é verdade que após a invenção da roda a humanidade demorou mais de 5.000 anos a aprender a voar, da primeira descolagem de avião à aterragem da Lua decorreram apenas 66 anos. Mas o primeiro smartphone surgiu em 2007 e hoje, 11 anos depois, não podemos viver sem ele. Para contextualizar, está tudo correto, dentro daquilo que foi a transcrição que eu fiz, com outro objetivo, mas que agora serve para contextualizar a pergunta, que é para todos. Portanto, é uma pergunta para os três.
Estamos numa era muito diferente, estamos numa era dos 7 segundos, como alguns dizem, portanto, muito acelerados naquilo que é o nosso processo diário e também no ensino. Eu perguntava, são referidos, estamos a falar do sucesso educativo, hoje em dia falamos das competências para o século XXI, do perfil à saída, portanto, da escolaridade, e eu perguntava-vos de que maneira é que vocês veem este novo processo que está a ser desenvolvido, estas novas competências de que se fala, este novo perfil, qual é a vossa opinião em relação a este tema? É um tema sério e tão sério que tem de ser liderado pelas crianças. Isto é, só elas é que conseguem acompanhar a velocidade a que as coisas andam. Eu tenho uma apresentação que costumo fazer de um estudo que foi feito nos Estados Unidos em que se chegou à conclusão que as crianças, os famosos Gen Z, têm um tempo máximo de atenção de 8 segundos e conseguem controlar 5 terminais. Okay? Nós não somos capazes, eu não sou capaz de fazer isso. Se calhar alguns de vocês são, quase de certeza, as nossas crianças têm muito mais facilidade nisso. E daí ter de ser a criança e o jovem a liderar. Repare, nós o ano passado fizemos o piloto de Internet of Things. Este ano, neste próximo ano que vamos entrar, nós vamos ter um módulo de Machine Learning e de Inteligência Artificial. E estamos a falar de miúdos com dos 10 aos 18 anos. E atenção, não estamos a falar de programação, porque há uma tendência, e eu digo sempre isto, há uma tendência para quando se fala em tecnologia, vamos pôr os miúdos a aprender programação e está resolvido. Okay? Não é isso. Eu sempre trabalhei na tecnologia, pronto, depois da Marinha Mercante, mas eu mudei algumas vezes de vida. Não é isso. Tecnologia é muito mais do que só programar. Também aquela paragona do que, programar vai ser como antigamente era aprender o abecedário. Também se calhar não é, porque se calhar vai deixar de ser preciso programar, como se programa agora. Porque já se programa por módulos, porque se calhar depois são comandos automáticos. Nada disto vai ser assim. E, portanto, a velocidade é cada vez maior. E, portanto, em termos de ensino, cada vez temos de deixar os jovens liderar e o professor, sim, com a sua experiência, ser o facilitador, conseguir-se convencer que, na maior parte dos assuntos, não vai saber mais do que o aluno, mas que sim que tem a experiência, tem a sabedoria, tem o poder de encaixe para conseguir direcionar as motivações. E uma das coisas fundamentais em tudo é, primeiro, perguntar o que é que a criança gosta. Eu dou sempre um exemplo, um bocadinho parvo, se calhar, mas é uma das coisas que eu gostava muito de combater. E reparem, o meu laboratório é um laboratório de casa, não é? Tenho 5 filhos, dos 31 aos 15 anos, com um neto de 9 anos, e, portanto, já passaram muita coisa. E, portanto, a questão é, quando é que se deixa de perguntar às crianças se querem ir para ciências ou para letras? Isto é um bloqueio, porque há montes de crianças que ouviram os pais durante a sua vidinha toda dizer que matemática é um terror. Se perguntarem, eu dou sempre o exemplo, o João Carlos Sousa já me ouviu dar este exemplo montes de vezes. Se perguntarem a uma miúda que quer ser pediatra porque quer tomar conta de bebês, se ela soubesse que tinha de decorar os ossinhos todos do corpo no livro de anatomia, ela nunca iria para o pediatra. Não é? Tenho de decorar um pouco daqueles, espero que ainda seja assim, se calhar já não é assim, está tudo numa época qualquer. É? Mas, portanto, há miúdos que não vão para o sonho deles, porque sempre ouviram dizer que matemática era um horror. Claro que temos outros problemas, não entramos por aí, que são depois as metas curriculares, os currículos, não sei o quê, ou dizer-se que a matemática tem de ser específica, porque os professores de matemática querem ter mais professores de matemática, aquelas coisas todas que se sabem. Mas pronto. Esta é para mim a questão fundamental, deixar os alunos de facto liderarem, deixar as motivações dos alunos de facto liderarem e começar só a perguntar aos alunos o que é que queres ser, o que é que queres fazer, e daí partir. Fazemos isto também na inclusão, nós somos uma ONG, somos uma ONG de inclusão social da tecnologia, portanto temos os centros de cidadania digital, e quando nos perguntam, por exemplo, nos projetos de abandono escolar que fizemos, etc., porque é que conseguiram que aqueles miúdos que não faziam nada passassem a ir às sessões e passassem a fazer o projeto, o segredo é sempre o mesmo. Primeiro, perguntámos-lhe o que é que ele gosta de fazer, o que é que ele é reconhecido por fazer. Porque, repare, a não adesão à escola, hoje, não é só por marginalidade. A história é sempre a mesma. Quando são pobres, são marginais. Quando são mais ricos, são hiperativos, são bipolares e vão para o psicólogo, não é? Mas, no fundo, a desadequação é sempre cada vez a mesma. Eu
tenho uma sorte, que os meus filhos são todos excelentes alunos, mas então os 2 mais novos acham um horror a escola. É um horror. E custa-me imenso. Pronto. E não me alargo muito, depois eu falo muito sobre estes temas e são chatos. Desculpem.